Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas às pinceladas da história da arte. Você que está vendo esse vídeo gravado, ou você que está vendo esse vídeo ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse projeto com bate-papo com o professor Dante Velloni. E eu tenho certeza que nesse vídeo você vai ampliar a sua paixão e conhecimento pela história da arte. Eu sou o Lucas Arantes. Eu sou Dante Velloni, professor do programa dia, História da Arte professor. Online. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia a você, Lucas. Prazer estar com você, mediando sempre esse contato junto aos nossos alunos, àqueles que se interessam por História da Arte. Com certeza. Nesse vídeo a gente vai falar sobre arte e política. Professor, o que seria essa relação entre arte e política? Elas estão interligadas, são independentes? É possível o artista do seu tempo ignorar a política ou a política ignorar a arte? Como que é a relação entre arte e política ao longo da história? Muito interessante sua colocação, Lucas. Muito interessante e oportuna. Não, a política, nós podemos separar inicialmente a política nos dois sentidos. O sentido de política cidadã, né, de postura política, isso é, do ser humano é um ser político, portanto, nós fazemos política a cada gesto, a cada ação que temos. Né? Essa ação de eu falar agora para vocês é uma ação política também. Né, no âmbito da política, vamos chamar assim, da política da alma, né, da política dos interesses individuais, e da política partidária. A política é aquela que está associada. Um grupo se junta por ideais comuns e que procuram, de alguma maneira, solucionar questões que dizem respeito ao grupo. E indiretamente ou diretamente, resultará em soluções individuais. Né? Então, inicialmente, eu faço essa distinção. Falemos daquela política individual. Né? Essa política ela está em todas as obras, nas obras mais, vamos chamar assim, ingênuas, há uma política. Num sentido, como disse, mais pessoal. Por exemplo, uma pintura, para facilitar, vou dar exemplo, gosto de dar exemplo para facilitar. Uma pintura de uma paisagem rural, com uma carrocinha, um sujeito lá carregando uma lenha para fogueira, para cozinhar, o burrico, ele andando. É muito ingênuo, isso passa desapercebido. No âmbito, o artista poderia estar atento nas condições socioeconômicas daquele sujeito que ele representou. Poderia ser. Noutro, ele poderia só estar interessado numa política pessoal, política de interesse econômico. Quer dizer, resolver o meu problema econômico, vender a obra, porque esse tipo de obra vende, então eu produzo essa obra. Então, é uma política também. Agora, no outro âmbito, se eu estiver me alongando, Lucas, você interfira, por favor. No outro âmbito, nós temos, assim, artistas, cidadãos, que se associam a uma política partidária. E, nesse sentido, eu poderia lembrar de Portinari. O Portinari, ele se associou ao Partido Comunista. Né? O Partido Comunista ele não era legal. Né? Na década de 40, especialmente 45, 47, quando ele esteve atuando diretamente nesse âmbito da política nacional. Não só ele, junto com Jorge Amado. Nós sempre nos dedicamos aos artistas plásticos, né? Mas na literatura, o Jorge Amado também foi candidato. O Portinari, Jorge Amado, Caio Prado é um outro escritor também, outro pensador do Caio Prado Júnior, desses tempos. O Graciliano Ramos, se eu não me engano, ele foi prefeito de uma cidade, né? Graciliano, tem muitos artistas, quando eu agora falo artista no sentido amplo, foram candidatos e quiseram interferir na vida
pública. Então, como eu falava, o Portinari, ele foi como cidadão e artista, ele tinha uma obra dirigida. Observe que no meu exemplo anterior eu falei, o sujeito carregando uma carroça com lenha, Uma obra dessa, feita por Portinari, dentro da linguagem que ele usava, que era a linguagem expressionista, criava uma dramaticidade diferente daquela pinturinha que eu chamei de ingênua, ou naif, né? Ou naif, também tratada como a pintura naif. E qual a diferença entre um e outro? É a postura do artista. Essa postura, no caso dele, ele exacerbou essa posição política em relação à temática e vai chegar a falar: eu quero interferir, eu não aceito a sociedade como ela é, e vou interferir e vou ser candidato a deputado federal. Ele foi, ele junto com o Jorge Amado, o Caio Prado Júnior e outros intelectuais e artistas se lançaram. Não ganhou, ele não ganhou. Dante, e por que para as pessoas que estão nos assistindo o vídeo e para quem estuda história da arte, é importante elas terem uma consciência dessa relação entre arte e política? É importante, é uma oportunidade delas elucidarem que possivelmente a política do seu tempo produz o artista do seu tempo ou não? Por que é importante para as pessoas no seu método de ensino, você não só ensina história da arte, você não vai falar só sobre Portinari, você vai fazer essas conexões políticas, sociais. Por que para quem estuda história da arte com você, você vê essa importância de contextualizar a política também junto com o artista da sua época? Necessário, Lucas, preciso. Exatamente. A questão é que eu não fico necessariamente apontando, olha, esse artista tem uma postura X ou Y, mas eu aponto vamos dizer assim, a abrangência da sua obra e faço relações, isto é, contextualizo de acordo com o que está acontecendo no seu entorno. Por exemplo, o Portinari. Se falarmos do Portinari, nós temos que pensar que vivia-se um período no Brasil também de Estado Novo, de uma espécie de uma ditadura varguista. Havia uma resistência a isso. Então, ele vai se posicionar. Havia, por exemplo, na postura em relação às suas pinturas, sobre, por exemplo, essas pessoas que saem de um lugar que está muito ruim e vai para outro, né? que Portinari vai representar muito bem na sua série. Ali é uma postura que ele fala: o Estado não está respondendo às necessidades do cidadão. O Estado não está provendo uma condição para que esses seres humanos tenham uma vida digna, embora eles enfrentem uma circunstância climática terrível. Né? Isso aconteceu também nos Estados Unidos. E o Portinari sabia disso, ele visitou lá, ele conheceu lá. Mas, voltando à questão da relação do curso, do nosso curso, quando contextualizo, é falar destas coisas, e falo dessas coisas. Aliás, menciono, seja quando falo de Portinari, exclusivamente Portinari, quando falamos de arte brasileira, ou falamos enfim, quando Portinari é mencionado, ou quando nós estamos falando, por exemplo, do expressionismo abstrato, que os expressionistas abstratos, a exemplo de Jackson Pollock, nos Estados Unidos, na década de 40 e 50, as pinturas anteriores a esse período, do dropping, né, da pintura de pingos que ele vai fazer, eles fazem uma pintura que pretendia lançar um projeto de
de melhora para o Oeste, né? Para os estados como Texas, que viviam nesse período umas dificuldades de seca também, e assim como no Brasil com o Nordeste. Né? Então, eu faço uma relação até entre os Estados Unidos, a circunstância que eles fazem lá esqueletos de gado mortos com a secura, né? E o Portinari vai fazer a mesma coisa aqui. Né? O Portinari está muito sintonizado nesse sentido, porque ele foi para os Estados Unidos, né? E ele, penso eu, ele se inspira também um pouco nisso. Dante, e algum momento a política atrapalhou a arte especificamente? Me vem aqui o período nazista, por exemplo. O que Sem será que dúvida, aconteceu nesse período? sem dúvida, Lucas. Sem dúvida. Nesse período, a arte foi tratada como arte. A arte da época, a arte contemporânea daquela época, que era o expressionismo, especialmente o expressionismo, que era alemão, aliás, ele era germânico, ele vai ser tratado como arte degenerada. Era assim que eles tratavam, os nazistas tratavam a arte expressionista, quer dizer, uma arte do Portinari. É a arte, quer dizer, da linguagem do Portinari, né? Que o Portinari tem uma linguagem expressionista, aquela que tenta transpor a alma do artista, acreditando estar transpondo a alma de todos aqueles que se indignam com aquela circunstância determinada que ele aponta, enfim. Mas todo o regime absoluto, ele pode ser, inclusive, pode ser monárquico, né? Poderíamos pensar lá no absolutismo, né? Dos reinados absolutos, ou pensarmos em dois, especialmente: Hitler, ou nazismo, e o stalinismo, de Stalin. Dois que foram péssimos, ou que atrapalharam, que interferiram negativamente, a política deles interferiu negativamente nas artes. Um deles, o nazismo, eu vou dizer genericamente nazismo para não falar Hitler, porque era um conjunto, né? Era uma política de Estado. Então, quer dizer, só pode se fazer arte aquela arte que eu julgo que é boa para nós, que é boa para nós. Então, isso é um perigo em qualquer cultura, em qualquer época. Isso é um perigo. Nós não podemos, até pensando nos nossos tempos, permitir que nenhum governo, seja o passado, bom, se bem que o passado já foi, seja o futuro, o presente, o futuro, que possam interferir nesse sentido. Jamais. Então, o nazismo chegou a queimar obras publicamente, pinturas. Mas vejam vocês como eram espertos, e isso havia uma política muito de bastidor, que era o seguinte: eles sabiam os artistas que eram importantes, e o que eles fizeram, os generais, o alto comando? Eles confinavam essas obras onde tivessem, nos museus, nas galerias, mas eles sabiam que isso valia dinheiro. E eles eram loucos, mas não eram bobos. Eles guardaram muitas obras, tanto algumas estão sendo recuperadas hoje, voltando para suas coleções originais. E eles guardaram porque sabia que valia dinheiro. Era assim: faça o que eu falo, não o que eu faço. Então, eles guardavam essas obras nas suas casas, né, nos seus redutos, e queimavam as obras menos importantes para eles. Todas eram importantes. Por outro lado, um governo que foi uma política que foi absolutamente também péssima para as artes, nociva, foi o stalinismo, que era política de Estado, embora sempre muito personalista, né? Era o que Stalin acreditava. E essas políticas, esses governos personalistas, que todos têm que fazer o que o grande tem que propõe, é muito terrível. E o stalinismo, que fez? Acabou com qualquer expressão artística que não falasse do Estado, que não fizesse uma apologia ao Estado. Portanto,
artistas importantes do suprematismo, do construtivismo, tiveram que ir embora. Aqueles que foram embora ficaram vivos, outros até morreram. Foram, por exemplo, o Kazimir Malevich. Malevich foi torturado porque ele fazia uma arte abstrata, aquela arte do suprematismo, que ele chegou àquela síntese do quadrado, do círculo. O stalinismo chamava essas obras de obras burguesas, porque elas não falavam do grande Estado, do grande pai. Então, ele acabou com mentes brilhantes como essa, né? Rodchenko teve que ficar fotografando os prisioneiros, os prisioneiros, 18 milhões que foram para a Sibéria e trabalho forçado porque não concordavam com o governo. Rodchenko era um artista e fotografava, né? Mayakovsky vai cometer suicídio porque ele... Quer dizer, um homem não comete suicídio, não sei, mas creio que o suicídio seja uma soma de ações externas com as próprias internas, penso eu. Mas as externas ajudaram muito as suas próprias internas a ele chegar a cometer o suicídio, porque ele se entregou a partir da Revolução Russa, de 17, depois 19, ele se entrega. Malevich, Mayakovsky, grande poeta, escritor, eles se entregam tanto e têm a grande decepção que o Estado vai interferir, que não podem mais produzir suas obras, que suas obras são confinadas, e enfim. E vai chegar a isso. Só para imaginar, para quem fez um quadrado preto sobre tela branca, como Malevich fez, no auge da sua vanguarda, ele vai acabar sua vida só podendo pintar, porque ele gostava de pintar, retratos da família. Para quem fez isso, ele teve que voltar para poder produzir sua arte, voltar a regredir, podemos dizer assim. Isso é uma interferência de Estado, governos que são muito autoritários e interferem. São dois exemplos muito agravantes, muito marcantes da interferência da política de Estado sobre a produção artística do seu povo, enfim, daquele seu país. Olha que interessante o comentário do Fernando, que sempre muito interessante te ouvir, professor. Sem o contexto histórico, o entendimento das artes é apenas parcial. Eu agradeço o Fernando por ter escrito isso, está aqui, você está assistindo, nos acompanhando, obrigado. Exatamente, é isso, é esse comentário. Você vê que nós temos que fazer a associação. Claro, agora estou falando de uma coisa muito específica, que é a interferência da política sobre a produção artística, né? Pró ou contra, né? E tem também aqueles governos de Estado que estimulam a produção da arte livremente. Mas, voltando à sua colocação, contexto histórico, o entendimento, sem ele, é parcial. Por isso não é de graça, sabe? Porque nosso curso de História da Arte tem até o reconhecimento do MEC. Não sei se vocês sabem, ele é um curso que tem reconhecimento, certificado e chancelado pelo MEC, dado, felizmente, seja a estrutura de administrativa, vamos dizer, né, que o Lucas que comanda, e também, modestamente, a parte que me cabe, que é a parte didática. E essa didática que eu me empenho muito para que façamos relações de compreensão. Vou retomar uma discussão rapidamente, que nós tivemos sobre arte contemporânea, né? Com o tema arte contemporânea, que muita gente não gosta. Quem olha a pintura do Malevich, por exemplo, Kazimir Malevich, olha um quadrado preto dentro de uma tela branca só. É claro que esse sujeito vai dizer, mas isso eu faço, eu pego um quadrado, faço.
pinto as bordinhas, ponho fita crepe em volta assim, ó, e passo o rolinho, pronto, em cima de uma tela. Faz sim. Mas nós temos que entender que a arte, a partir do modernismo, que o Malevich é modernista, né, do suprematismo lá de 1917 aproximadamente. Então, se nós não compreendermos todo esse contexto, aliás, cabe um outro contexto anterior, próprio das artes, que cabe ali, que não vai caber agora, mas que é dito lá, que é independente da política, que a política vai ser uma consequência, né? Esse banimento político dele vai ser uma consequência do Estado stalinista. Mas, enfim, é contextualização, cronologia e contextualização, fazendo relações diversas, assim, como os neurônios fazem na nossa cabeça. É igual aquele trânsito da Índia, né? Que tem um carro virando para cá, tem outro para cá, mas tudo acontece em harmonia, né? Eu não conseguiria guiar lá, não, eu acho. Mas consegue coordenar a história da arte aí para os seus milhares de alunos. Eu queria fechar dizendo o seguinte: o que eu faço aqui é, na verdade, as minhas aulas, eu quero e tento transformar, e parece que algumas pessoas compreendem assim, transformar num bate-papo. Mas como é que faz um bate-papo que está gravado? São gravações, você assiste quando quer, né? O nosso curso, você, como aluno, você assiste o dia que você pode, no momento que você pode, a quantidade que pode, ele é eterno para você. Mas, enfim, é que eu quero fazer um bate-papo assim. A minha aula eu procuro fazer com que o meu aluno reflita comigo, que ele pense comigo. E esse é um diferencial que eu costumo apontar e demonstrar na maneira de eu trabalhar. Então, uma coisa é quando você recebe a informação absoluta precisa, e é aquela você recebe, você incorpora, você absorve, ou não. O meu trabalho, minha tentativa é fazer com que, para que você incorpore isso, eu quero que faça, que você absorva, compreenda, eu tento fazer, usando uma didática que faz com que você pense junto e conclua junto comigo, mas não necessariamente concordando, mas entrando no contexto, entrando em todo o entorno que leva àquela obra. Eu sempre digo, não precisam gostar da arte que eu estou apresentando, mas saibam que ela existe e compreendam por que ela foi feita. É com isso que eu gostaria de concluir a minha fala de hoje. E espero vê-los numa próxima. Que maravilha. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. As pessoas que estão aí podem se inscrever no Projeto História da Arte 2022, no link aqui do vídeo ou na biografia do Instagram. Professor, muito obrigado. Obrigado a você, Lucas, e um beijo a todos vocês que participaram aqui conosco. Espero vê-los na próxima. Até logo, pessoal. Muito obrigado.